Fala galera, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no canal para resolvermos uma questão de sistemas de circuito polifásico, sistema trifásico, até que enfim vamos agora para uma questão envolvendo uma carga desequilibrada. Já é uma questão um pouco mais interessante do que cargas equilibradas, pois nós vamos ter uma análise melhor do circuito como um todo. Então vamos lá. Aqui eu tenho um esquemático de uma fonte trifásica conectado em estrela, e aqui eu tenho uma carga em delta, né, ou triângulo, como vocês queiram denominar, desequilibrada. Por que desequilibrada? Porque eu tenho aqui, no caso, vou dar um zoom aqui, eu tenho aqui três cargas de valores de impedância distintos, né? Então, vamos ver aqui. Seja o sistema trifásico ilustrado nas figuras 1A e 1B, cuja sequência de fases são ABC. Aqui eu tenho duas figuras, tá? Tenho essa daqui, que é a figura 1A, e tenho essa daqui, que é a figura 1B, tá? Determine para cada um dos circuitos o que se pede nos itens a seguir. Letra A. As correntes de linha fornecidas pela fonte. Então ele quer, na verdade, as correntes de linha de cada uma dessas fontes aqui. Na verdade são essas correntes aqui, né? É a corrente IA, corrente IB e a corrente IC, né? Se eu for pensar, a corrente IC ela entra aqui, a corrente A ela entra aqui e a corrente IB ela entra aqui. Bem, nesse caso aqui, é bem tranquilo de fazer essa questão, porque o que é que a gente tem que primeiro ter em mente? Primeiro ter em mente que as tensões de cada uma das fases, se eu pensar aqui é a fase C, aqui é a fase A e aqui é a fase B, tudo conectado na mesma referência, nesse terra aqui, chamar de N. Veja que elas são equilibradas, né? Eu tenho VAN é igual a 220, fase 0 graus volts. Eu vou ter VBN igual a 220, fase menos 120 graus volts, e VCN eu vou ter 220, fase 120 graus volts. Isso aí tranquilo, né? Percebe que é a sequência ABC, que é basicamente esses fasores aqui, né? Eu tenho o fasor VAN, eu tenho o VCN e eu tenho o VBN. Bem, isso aí é tranquilo. Só que é o seguinte, se a gente for pensar aqui, a gente tem que analisar essa carga desequilibrada aqui. Vamos colocar ela um pouco aqui mais para esse lado e vamos desenhá-la aqui. Eu vou ter essa carga conectada em delta da seguinte forma. Eu tenho 4 mais J2 aqui. Eu tenho 4 menos J5 aqui. E eu tenho 4 mais J4 aqui. Eu vou ter, entrando nesse terminal aqui, eu vou ter IA. Entrando nesse terminal aqui, veja, nesse terminal aqui de 4 menos J5, 4 mais J4, quem? IC. E entrando nesse terminal aqui, eu vou ter, finalmente, B. Então, essa corrente aqui, ó, que está atravessando essa impedância aqui, eu vou chamar de IAB, porque ela está indo do terminal A para o terminal B. Essa corrente aqui, que eu vou denominar aqui, ó, eu vou chamar ela de IBC, tá atravessando essa impedância aqui. E essa corrente aqui, eu vou chamar ela de CA, atravessando essa impedância aqui. Então, quem seria IA? Pela lei dos nós, IA seria quem? É só a gente fazer todas as correntes que estão entrando nesse nó aqui. Vou denominar o nó A mesmo. Nesse nó A aqui, então eu tenho mais IA mais ICA menos IAB é igual a zero. Então IA vai ser igual a quem? A IAB menos ICA. Esse é o valor da corrente de linha IA que está passando aqui. Mas quem é IAB? IAB vai ser quem? É só a gente pensar. Vai ser VAB, ou seja, a tensão entre o terminal aqui, eu chamo B e aqui C. Vou colocar de outra cor aqui. IAB vai ser a tensão aqui, entre esse terminal aqui, mais e menos, dividido por essa impedância aqui. Então, vai ser VAB sobre 4 mais J2. Esse vai ser o valor de VAB, corrigindo, de IAB.
Só que quem é VAB? Quem é VAB? VAB, ora, é VA menos VB. VA menos VB, veja que tanto VA quanto VB, eles são tensões fase neutra, ou seja, seria o VAN e o VBN, e eles estão equilibrados. Então a gente pode utilizar aquela nossa propriedade que fizemos na aula 3, achar quem é as tensões de linha, né? A tensão VAB. Então a tensão VAB, aqui nesse caso, se eu tenho esse fasor aqui, então VAB vai ser onde? Vai ser esse fasor aqui, ó, VAB. Quem é VCA? VCA é esse fasor aqui, sempre com relação à tensão base, né? Então, se eu tenho VAN, deixa eu só ajeitar aqui, VAN vai ser o que? VAB vai ser VA adiantado 30 graus, né? E isso aqui é multiplicado por raiz de 3. Então, aqui no caso vai ser VBN, que tensão vai ser? Vai ser essa daqui, vai ser VBC, não é VBA não, né? A gente sabe que é VBC, porque vai ser a tensão de base, B em relação ao que? A tensão VBC, né? Então, VBC. Veja que, por exemplo, para eu saber quem seria, por exemplo, essa tensão aqui, né? Essa tensão aqui, ó, ao contrário aqui, ela seria VBA. E é quanto aqui, no caso, em relação a B? Ela é em relação a 30 graus também. Veja que está em relação à tensão base, só que aí ela está em relação a A, né? Ou seja, como eu tivesse C e eu tivesse B, entre B e C eu tenho uma tensão de linha aqui. Que tensão de linha é essa aqui? Vai ser 30 graus em relação à tensão base, V em relação à outra fase, A. Veja que aqui, ó, VCA. VCA, ele está entre a tensão C e a tensão B. Veja que a tensão base de VCA é 30 graus em relação a C, e A seria a fase que não está relacionada aqui, né? Isso é uma forma muito boa de você memorizar esse diagrama fasorial, tanto das tensões de fase neutra quanto das tensões de linha. Então, VAB nada mais é do que quem? Do que VAN multiplicado por raiz de 3, é maior, né? O tamanho, adiantado 30 graus, fase 30. VAN a gente já sabe ali que é 220 fase 0 vezes raiz de 3 vezes fase 30 graus. Então isso aqui vai dar quanto? 220 vezes raiz de 3 dá aproximadamente 380 fase 30 graus volts. Isso aqui é o valor de VAB. Então VAB vai ser esse valor. Então eu tenho aqui VAB é 380 fase 30 graus dividido por 4 mais J2. Esse é o valor que vai ser de AB. E quem é ICA? ICA. Porque a gente tem que saber quem é o valor dos dois, né? Então, ICA, no caso aqui, ó, ICA vai ser VC, vai ser a tensão VCA, dividido pela impedância que atravessa ali a linha. Que atravessa a fase aqui, no caso, é 4 menos J5. Essa é a tensão VC. Essa aqui é a corrente ICA. Quem é VCA? VCA no nosso diagrama aqui, ele vai ser em relação à tensão C, VCN, adiantado 30 graus. Então vai ser VCA vai ser VCN vezes raiz de 3 adiantado 30 graus dividido por 4 menos J5. VCN a gente sabe que é quanto? Quanto é que estava aqui? VCN é 220 fase 120 graus. Então VCN é 220 fase 120 graus vezes raiz de 3, fase 30, dividido por 4 menos J5. Isso aqui vai ser igual a 380. 120 com 30 vai dar 150, né?
A gente soma as fases aqui. 4 menos J5. Vemos que o valor de ICA a gente já vai achar quanto é que é aqui. E quanto é o valor de IAB a gente já vai achar aqui. Achando isso, a gente vai achar quem é IA. Veja que depois que a gente achar IA, não poderemos utilizar aquele conceito de carga equilibrada, como a corrente aqui, ela não vai ser equilibrada. Como assim? A gente não vai ter, por exemplo, que IA na sequência ABC, IB seria igual a ao quadrado vezes IA, e IC seria igual a A vezes IA, né? Isso aqui não pode ser utilizado para cargas desequilibradas. Isso é proibido, né? Por que é proibido? Porque você vai perceber que é o seguinte, por exemplo, quanto é IC? Nesse caso aqui, quanto vai ser o valor de IC? O valor de IC nesse caso, o valor de IC vai ser quem? Vamos fazer a lei dos nós aqui. No caso, no nó C. Então, correntes entrando, IC positivo. Correntes entrando aqui, IBC positivo. Menos ICA negativo, é igual a zero. Colocando as correntes de linha de fase para o outro lado, eu tenho ICA. IC é igual a ICA menos IBC. Observe que, veja, que ICA agora, a gente já viu quanto é que é o resultado aqui. A gente viu que ICA é esse valor aqui, né? A gente pode se quiser, pode até colar esse valor aqui. Aqui, veja, ICA é esse valor aqui. No caso de IBC, quanto é que é IBC? IBC vai ser VBC sobre a tensão que atravessa aqui, ó, 4 mais J4. Veja que já vai relacionar outro valor de impedância, né? A gente relacionou o 4 menos J5 e o 4 mais J2, que para a gente poder achar quem é IA. Veja que para IC a gente já está relacionando 4 mais J4. E VBC, o que só vai mudar aqui mesmo é a fase, né? Vai ser 220, ou melhor, 380. Fase, quanto aqui? No caso aqui seria se eu tenho 380 fase 30, eu vou ter menos 90, né? Seria o VBC, seria esse valor aqui, ó. Logo, a gente percebe que o valor de C e o valor de A e o valor provavelmente de IB não vão ser equilibrados, ou seja, não vão ser defasados 120 graus e não vão ter o mesmo módulo, né? Vão ser correntes de linha diferentes, né? Fornecidas em cada fase. Então essas vão ser as correntes de linha fornecidas pela fonte, né? Vamos para outra letra, que aí eu já explico como a gente faria no esquemático de uma estrela, né? No caso desse daqui. Nesse daqui, a gente percebe que a análise vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque observa o seguinte. Aqui eu vou ter a corrente IA, aqui eu vou ter a corrente IB e aqui eu vou ter a corrente IC. Observe o seguinte, que para a gente achar quem é IA, a gente tem que achar a tensão, que ela está relacionada a esse ponto aqui, vou chamar ponto N, dividido pela impedância, ou seja, IA vai ser igual a quem? Vai ser igual a VA menos VN, vou chamar esse ponto N aqui, dividido pela impedância, 2 mais J2. Veja que esse Vn aqui, ele não vai ser zero, feito a gente fez numa carga equilibrada. A gente vai explicar já porque não é zero o potencial nesse ponto aqui.
Da mesma forma, a gente tem que fazer quem é IB, que vai ser VB menos VN dividido pela sua respectiva impedância aqui, ó, 5 menos J5. E IC vai ser igual a VC menos VN dividido por 5 mais J2. Vale observar que esse tipo de situação que a gente fez aqui, ele chama técnica de deslocamento do neutro, né? A gente está utilizando uma mesma referência para todo mundo aqui. Veja que esse N aqui é uma referência igual, né? Eu vou ter aqui, no caso, 3 equações com 4 incógnitas, né? Observa, eu tenho aqui incógnitas IA, IB e C para determinar, e o VN, né? Teria que ter uma outra equação. A equação que está faltando é justamente essa daqui, ó, que IA mais IB mais IC, nesse caso que eu tenho uma corrente, ou melhor, eu não tenho esse ponto conectado no terra, né? Eu não tenho essa configuração, eu vou ter que IA mais IB mais IC é igual a zero. Não há acúmulo, né, de corrente aqui no caso do... Apesar de elas serem desequilibradas, essas correntes, esse valor aqui dessa soma aqui, ela vai ser igual a zero, né? Nesse ponto aqui. É só você pensar. Eu tenho todas as correntes que estão entrando nesse nó, né? Eu tenho IA entrando, IC entrando e IB entrando. Então eu tenho IA mais IB mais IC igual a zero. Isso aqui é lei dos nós. Lei dos nós. Então agora sim, eu tenho 4 equações com 4 incógnitas. A gente tem uma outra análise aqui que eu acho bem interessante. A gente pode desenhar esse circuito de um jeito mais interessante e fazer também uma análise de malhas que ficaria dessa forma aqui, ó. Vamos desenhar aqui. Eu tenho aqui essa carga em estrela, não aterrada, mesmo esquemático lá em cima, só para a gente poder visualizar melhor. Aí eu tenho o seguinte, eu tenho aqui eu tenho um nó C, aqui eu vou ter nesse aqui um nó A e aqui um nó B. Observa o seguinte, observa que eu tenho 5 mais J2, aqui eu tenho 2 mais J2 e aqui eu tenho 5 menos J5. Observa o seguinte, se eu por acaso pegar essa tensão de linha aqui, ó, conectar aqui, ó, uma fonte, como isso aqui fosse uma fonte, e eu simplesmente vou denominar que aqui é mais e menos, então essa tensão aqui é a tensão VBC, né? Essa tensão aqui. Se eu conectar ou aqui, ou simplesmente aqui, ó, outra fonte de tensão aqui, eu vou chamar que essa tensão aqui é a tensão VAB. Pura e simplesmente, aqui é B, então essa aqui são tensões de linha, né? Vocês perceberam qual é a sacada aqui? Na verdade, aqui é só uma tensão que eu estou referenciando. Eu estou aqui dizendo que aqui é o VBC, que vai da tensão B até a tensão C. Aqui é VAB, que vai da tensão A até a tensão B, né? Aqui é como se fosse ponto B também, né? Ponto B aqui. Aí aqui eu faço uma análise de malha. Veja que eu tenho IC aqui, continuo tendo IC aqui. Eu continuo tendo IA aqui. E eu continuo tendo IB aqui. Veja que agora eu vou denominar uma corrente I1 aqui. E eu vou denominar uma corrente I2 aqui. Imaginária, que vocês vão perceber que essa corrente I1 aqui, ela tem um valor, corrente I2 aqui tem um valor, e a gente percebe o que é que ela relaciona às correntes de linha aqui. Veja que esse neutro aqui agora pouco importa para a gente, né? Então, analisando aqui, como é que a gente faz agora a análise de malhas aqui? A gente vai ter vamos ter mais VBC, né? Nessa equação aqui. Essa é a equação dessa primeira malha aqui. Tem um VBC, né? Mais VBC. Aí eu vou ter mais I1,
que multiplica 5 mais J2, mais, aí eu venho aqui, agora eu tenho I1 menos I2, que multiplica 5 menos J5, isso aí é tudo igual a zero. Agora, analisando nessa outra malha aqui, eu vou ter I2 menos I1, que multiplica 5 menos J5. Aí eu tenho agora I2, que multiplica 2 mais J2, mais VAB, igual a zero. Sacou? Então veja aqui, ó, eu consegui fazer duas equações com duas incógnitas. Quem são as incógnitas? I2 e I1. Agora a grande sacada está aqui, ó. Quem seria, na verdade, quem seria IC? IC, observe que IC vai ser o próprio I1. Depois que eu achar I1, eu já vou achar o valor de IC automaticamente. Observe que IA vai ser quem? IA vai ser menos I2. Ó, veja, observe o sentido de I2 e o sentido de IA. I2 vai ser menos IA, ou IA vai ser menos I2. E por fim, IB nada mais vai ser do que I2, que é no sentido dele, menos I1. Veja que aqui, ó, você pode fazer tranquilamente, né, esse valor aqui, você pode transformar isso aqui numa matriz 2×2, onde eu vou ter valores de I1 eu tenho 5 mais J2 mais 5 menos J5. Você vai fazer a conta aqui, né? Aí eu tenho o valor de 2, que vai ser menos 5 menos J5. Aqui embaixo, I1, eu vou ter também menos 5 menos J5. E 2 eu vou ter 5 menos J5 mais 2 mais J2. Isso aqui, o que é que eu posso fazer? Isso aqui eu multiplico, né? Isso aqui eu multiplico por quem? Por I1 e I2 vai ser igual a quem? Passando, vai ser menos VBC e menos VAB, cada um no seu lado aqui. Veja que VBC e VAB são referentes às tensões de linha, fazendo novamente o diagrama fasorial das tensões aqui, das tensões trifásicas, elas são equilibradas normalmente, né? Se você decorou, você pode dizer que VAB é novamente VA vezes raiz de 3 vezes 1 fase de 30, e VBC vai ser VB vezes raiz de 3 vezes 1 fase 30, né? Sempre lembrando a tensão de base aqui, ó, né? Então, temos aqui, você vai achar quem é I1 e quem é I2. Achando quem é I1 e I2, eu vou ter os valores de quem é de I1, no caso é igual a IC, e A é igual a menos I2 e B é igual a I2 menos I1. Achando isso, você acha a letra A da questão aqui, que são as correntes de linha fornecidas pela fonte, tanto em cargas em delta desequilibrado, quanto em estrela sem estar aterrado ou conectado no neutro, né? Bem, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Foi um pouco longo esse vídeo de fato, porque foi bastante conceito, mas espero que vocês tenham gostado e espere no próximo vídeo para a gente responder a questão B, que vamos falar de potência complexa, e a C, já dado as respostas de cada uma das tensões, corrigindo, das correntes de linha de cada um dos esquemáticos aqui. Um abraço.